Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se todos prestaram bem atenção ao Evangelho que nós acabamos de proclamar. Hoje nós estamos lendo, rezando, meditando com toda a igreja, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. E o Evangelho de hoje, entre tantas coisas, tantas lições que dele nós podemos colher, eu quero aqui rapidamente com vocês destacar duas lições do Evangelho de hoje. Uma lição positiva e uma outra lição extremamente negativa. Então, duas lições do Evangelho de hoje. Uma lição positiva e uma outra lição extremamente negativa. A lição positiva. O Evangelho de hoje nos diz que muita gente, o Evangelho fala de uma multidão de diversos territórios ali da Galileia, não é? Da Judéia, daqui da região pagã, por exemplo, de Tiro, de Sidônia, de Jerusalém, da Idumeia, pessoas que moravam próximos ao rio Jordão. De todos os lugares, diz aqui o Evangelho, que uma grande multidão foi até Nosso Senhor, porque ouviu falar daquilo que Ele realizava. Ou seja, Nosso Senhor, porque é Deus, evidentemente, Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele vem ao nosso encontro, não é? Nós vamos a Ele, e isso é algo bom, não é? Ir ao encontro do Senhor, buscá-lo, é uma das finalidades do homem. Uma das finalidades do homem é buscar a Deus. Uma das finalidades do homem é encontrar a Deus, é amar a Deus, é adorar a Deus, é servir a Deus, é ser obediente a Deus. E graças a Deus, ainda hoje, Nosso Senhor, Ele continua atraindo, Ele continua chamando milhares e milhares de pessoas a Ele, e isso é algo bom. Então, esse é o primeiro ponto do Evangelho de hoje, é algo positivo. As pessoas vão até Nosso Senhor, Nosso Senhor vai ao encontro das pessoas. Porém, no mesmo Evangelho, diz que Nosso Senhor pediu aos discípulos que providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Vejam, esse termo aqui, não é? Comprimisse, nós poderíamos também traduzir para que a multidão não o sufocasse. Isso aqui é muito sério, não é? Eu mesmo, se fosse traduzir, eu colocaria essa palavra, não é? Eu colocaria essa palavra. Vocês sabem que eu estudei Bíblia, né? Já falei várias vezes aqui a vocês, mas é claro que eu conheço o texto grego, não é? Eu estudei, mas normalmente quem faz a tradução da Bíblia, nós chamamos de crítico textual, não é? Nós só temos dois padres, dois, no Brasil inteiro formados nessa área. Somente dois padres. Um eu conheço, é muito meu amigo, o padre Luiz Henrique, é padre lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, não é? E ele também é assessor da CNBB para a área de doutrina. Um grande sacerdote, o padre Luiz Henrique, um grande amigo meu mesmo, não é? Uma pessoa pelo qual eu tenho um grande carinho. E para ser um crítico textual, não é? Por exemplo, eu não sei grego, eu não sei hebraico. Eu tenho um conhecimento do grego bíblico, do grego hebraico, do hebraico bíblico e do grego bíblico. Isso eu tenho um conhecimento. Posso fazer uma leitura? Leio sim, não é? Eu leio o texto bíblico em hebraico. Eu tenho a Bíblia em hebraico, leio a Bíblia também em grego. Mas, por exemplo, o crítico textual, ele não deve ter noção, ele deve saber. Ele deve saber pegar o texto aqui e traduzir todinho. Traduzir. Não, eu não tenho essa competência para fazer isso. Eu posso aqui falar uma ou outra palavra, uma frase,
eu posso ler o texto, mas eu não sou um crítico textual. Mas ainda assim, se eu fosse traduzir aqui para ficar mais claro, ao invés de traduzir para o português o comprimisse, eu traduziria o sufocasse. Não é? Os padres da igreja, por exemplo, não é? Eles usam essa expressão. Nosso Senhor pediu aos discípulos que providenciassem uma barca, se afastou, não é? Se afastou, o povo ficou na margem, ele foi para a barca e se afastou um pouco do povo. Ele se afastou e dali ele começou a pregar, a ensinar. Só que os padres dizem que esse afastamento, isso aqui é muito sério, nós pregamos sempre sobre isso aqui, porque é o tipo de religião que nós temos hoje, não é? Infelizmente, era um tipo de cristianismo protestante, mas que cada vez mais invade a igreja. Cada vez mais invade a igreja. Não é? Invade a pregação católica, que nunca foi dessa maneira, evidentemente, como nós vemos aqui e acolá, em muitas paróquias, muitos sacerdotes também fazendo esse tipo de pregação, que não é, evidentemente, uma pregação católica, mas uma pregação de influência protestante e de influência também mundana. Então, quando o Evangelho diz que Nosso Senhor entrou na barca, pediu aos discípulos uma barca, entrou na barca, se afastou, para que a multidão não sufocasse, os padres da igreja, por exemplo, São Beda, um grande padre da igreja, um outro também pouco conhecido, chamado Teofilato, eles dizem o seguinte, que Nosso Senhor se afastou, pediu que entrasse na barca, comentam os padres, porque a multidão não estava buscando ele, como sempre falamos aqui, pelos motivos corretos. A multidão estava buscando Nosso Senhor apenas pelas graças, pelas consolações, pelas curas. Com outras palavras, a multidão buscava Nosso Senhor apenas pelos seus próprios interesses. Não buscava Nosso Senhor por Ele mesmo. Então Nosso Senhor se afasta para ensinar a multidão que não se deve buscá-lo somente pelos louros, mas se deve buscar por Ele mesmo, porque Ele é Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Nesses dias aqui, eu também dizia isso, dando um exemplo muito corriqueiro, muito cotidiano, muito nosso. Todos nós que estamos aqui, temos pessoas que nós amamos muito, pessoas que gostamos, pessoas que temos um grande afeto, e algumas vezes essas pessoas, elas somem, elas desaparecem. Mas quando as coisas apertam para elas, elas procuram a quem? A nós, que temos afeição, que temos carinho, que gostamos delas. E é claro que não devemos falar isso à pessoa, devemos sempre ajudar naquilo que pudermos. Nunca devemos deixar de fazer o bem deve ser feito sempre. Porém, lá no fundo, a gente diz assim a nós mesmos: eu gosto muito de fulano, gosto muito, tenho muita afeição, mas fulano só me procura quando está precisando de algo. Nós não gostamos, quer dizer, não devemos deixar de ajudar, mas lá no fundo ficamos tristes quando uma pessoa que nós gostamos muito só nos procuram quando pessoas que gostamos muito só nos procuram quando tem algum problema. Ou seja, no fundo, não quero aqui fazer julgamento, mas não nos procuram por nós mesmos, ou porque sente a nossa falta, ou porque de fato valoriza a nossa amizade, o nosso afeto, o nosso carinho, mas nos procuram na hora da necessidade. Vejam, muita gente vive a fé assim. Ao invés de buscar Nosso Senhor por Ele mesmo, só buscam aquilo que Ele pode o quê? Oferecer. A multidão o buscava por causa das curas, por causa dos milagres. Vejam, no primeiro momento não há nenhum problema em buscá-lo por isso, mas essa busca, dizemos aqui domingo, essa busca, ela deve ser o quê, Padre Sérgio? Aprimorada, ela deve ser aperfeiçoada. E para ser uma busca realmente verdadeira,
eu devo buscar nosso Senhor não por aquilo que Ele me oferece, não simplesmente pelas consolações que Ele pode me dar, mas eu devo buscá-lo por Ele mesmo, porque Ele é Deus, porque Ele é o Salvador. Então, quando nosso Senhor entra na barca, se afasta para que a multidão não o comprimisse, não o sufocasse. Entre outras coisas, meus irmãos e minhas irmãs, Ele quis ensinar a multidão que estava ali e também a nós, que hoje estamos escutando a sua palavra, exatamente isso, que devemos buscar nosso Senhor pelos motivos certos. E os motivos certos não é buscá-lo porque Ele pode oferecer isso ou aquilo, mas os motivos certos é buscá-lo por Ele mesmo. Então, essas duas realidades do Evangelho de hoje: primeiro, a multidão que o busca, e louvado seja Deus, devemos buscá-lo sim, devemos buscá-lo sempre. Porém, nosso Senhor também nos adverte, não é? Ensinando que a busca deve ser sempre, meus irmãos e minhas irmãs, pelos motivos certos. Quero concluir essa homilia simples com o finalzinho do Evangelho de hoje. O finalzinho do Evangelho de hoje, nosso Senhor diz assim, o Evangelho diz assim: mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem Ele era. Então, nós estamos aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que tem 16 capítulos, é o menor dos 4 evangelhos, mas foi o primeiro a ser escrito. E, por ter sido o primeiro a ser escrito, podemos dizer assim, é o mais importante dos evangelhos. O mais importante dos 4 evangelhos é o Evangelho de Marcos. Foi o primeiro a ser escrito, e segundo a tradição da igreja, não é? Ele, justamente por ser o mais objetivo, ele é também o mais fiel. É também o mais fiel, tem pouco acréscimo, como nós falamos da comunidade no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos tem um conceito, quando nós estudamos, chamado segredo messiânico. Segredo messiânico. O que é isso, Padre Sérgio? Esse tal segredo messiânico. Nós sabemos que a palavra messiânica vem de Messias. Messias significa ungido, significa Cristo. Então, o Messias, o Salvador, é nosso Senhor Jesus Cristo. E, desde o início do Evangelho, nosso Senhor, Ele proíbe, isso se chama segredo messiânico, Ele proíbe tanto os espíritos impuros, que são exorcizados por Ele, e Ele também proíbe os seus discípulos de dizerem quem Ele é. Não digam a ninguém quem eu sou. Ele proíbe os espíritos impuros e Ele proíbe os espíritos maus. E por que, Padre Sérgio? Evangelho de hoje, Jesus ordenava severamente para não dizerem quem Ele era, para não dizerem que Ele era Deus. Por quê? Porque ainda não era a hora. Agora, se a gente for lá para o finalzinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, nosso Senhor está morrendo na cruz, derramando, vertendo o seu sangue para a nossa salvação, e um soldado romano, portanto um pagão, naquele momento se converte, dizendo assim: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Ou seja, nosso Senhor proíbe os discípulos e também os espíritos impuros de dizerem quem Ele é, porque para dizer quem Ele é preciso ir com Ele até aonde? Até a cruz, até o Calvário, até o sofrimento, porque tem amigos que só estão conosco na alegria, na graça, na bênção, quando tudo está indo bem, na prosperidade. Mas quando as coisas começam a apertar para nós, o sofrimento chega, não é? Nós enfrentamos uma dificuldade, muitos que nós tínhamos como amigos desaparecem. Então nosso Senhor também faz esse alerta. Então, enquanto Ele estava fazendo o milagre, todo mundo exclamava: é Deus, é o Filho de Deus. Então Ele diz assim: calma, se vocês forem comigo até a cruz, de fato, a fé de vocês em mim, a profissão de vocês de fé em mim, terá todo sentido, será verdadeira, será profunda. Então nosso Senhor faz esse alerta, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos estar com Ele, não é? Vamos utilizar aqui a analogia do rito do matrimônio. Devemos estar com Ele na saúde e na doença.
na alegria e na tristeza. Devemos estar com Ele na graça, na bênção, mas também devemos estar com Ele na cruz. Devemos estar com Ele na consolação, mas também devemos estar com Ele na desolação. Devemos aprender isso. Toda experiência que vivemos é uma oportunidade. Para quê, Padre Sérgio? Para amarmos a Deus, para procurarmos a sua vontade, para ser obediente a Ele e aos seus ensinamentos. Então vamos pedir a Nosso Senhor, continuando esta Santíssima Eucaristia, caríssimos irmãos e irmãs, que Ele conceda sempre a todos nós a graça de buscá-lo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, Nosso Senhor diz para nós: batei e a porta vos será aberta, procurai e achareis. Então peçamos ao Senhor que nos dê a graça de buscá-lo sempre, de buscar sim as graças dEle, de buscar sim as bênçãos dEle, de buscar sim as consolações que Ele quer nos oferecer. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, antes de buscar as graças, as consolações, as bênçãos, os milagres, as orientações para os nossos problemas, que nós aprendamos a buscar nosso Senhor por Ele mesmo.